Estamos de volta com as nossas convidadas, a Valquíria Almeida e a Patrícia Colucci, falando sobre secretariado, a profissão que elas abraçaram aí, que são extremamente experientes. E a nossa perguntinha para esse bloco é a seguinte: como é que vocês enxergam as novas gerações do secretariado? Já que entendemos que é uma profissão que segue ativa, que não vai acabar, como é que vocês veem, né, essas novas gerações ingressando no secretariado e quais são os caminhos acadêmicos para acessar essa posição? Então, posso começar, claro, né? É você mesma. Essa nova geração, né, eu acho que as gerações, né, mais jovens, né, as gerações que chegaram aí para usar tecnologia, né, são gerações que são muito diferentes das anteriores, né? A gente precisa ter mais paciência com algumas coisas, né? O aprendizado é diferente porque eles estão plugados 100% na tecnologia, então você não pode levar nada para aula que não faça sentido para eles. Tudo que eles aprendem tem que fazer sentido. Como eu vou usar isso na empresa? Então, se eu vou dar uma aula de organização de eventos, eu não posso só falar do evento, levando slides, falando de algumas coisas que são técnicas. Eu tenho que mostrar para eles como é que funciona. E aí eu adotei, né, essa questão de fazer um evento. Todas as vezes que eu dou essa aula, eu faço um evento com eles. Você organiza com os alunos. Eles organizam, Prática. eu só coordeno. Então, eu passo todas as atividades, aí eles, né, a gente divide em equipes. Então, a gente vai ter lá a equipe do cerimonial, que vai contratar, e protocolo, né, cerimonial e protocolo, que vai contratar os palestrantes. Eu tenho a equipe que vai fazer os flyers para divulgação, a equipe que vai fazer a inscrição, que vai fazer um Simpla, que vai fazer toda essa parte mais operacional. Eu tenho uma equipe que vai fazer a parte de patrocínio, porque nós buscamos tudo. Se quisermos, né, fazer um café, um welcome coffee... É vida real mesmo. É vida real, prática. Que maravilhoso. E muitas, quando terminam, falam para mim assim, professora, eu aprendi muito fazendo esse evento. Então, assim, a gente fica super feliz porque faz sentido. Não é aquela coisa de, tá aprendendo, onde eu vou usar isso, professora? Você vai usar na sua vida prática, agora. Então, tem que fazer sentido. Eles, como eles têm domínio da tecnologia, né? Muitas coisas você tem que falar, né, um pouco mais sobre essa questão de trabalhos acadêmicos, né, de orientação. Não é para ficar copiando, cópia e cola, é você pensar, né, como um todo. O que eu posso agregar nesse tema e não trazer, eu costumo olhar muito isso, essa questão, né? Copiar e colar, eu não valorizo. Claro. Por quê? Porque isso todo mundo faz, até criança pequena, né? Criança de 5, 6 anos, ou até menos, né? Já está lá mexendo no computador. Tem que parar para pensar, utilizar o que você está aprendendo e fazer o quê? Né? Juntar esses itens. Eu acho que concatenar ideias, né? Harmonizar o que você aprende. E para isso, nas aulas, eu costumo trabalhar as competências com eles, né? As competências técnicas, as hard skills e as soft skills. Nas hard skills, é muito mais rápido, né? Eles aprendem tudo muito rápido. Né? E tá tudo muito fácil, né? O que é mais complicado e que eu bato na tecla todos nos meus cursos, né? No primeiro semestre, segundo, até o sexto, né? Que o secretariado são 6 semestres. Eu bato na tecla de trabalhar comportamento. Então, nós temos que aprender, nós temos que lidar com as pessoas. Vai trabalhar, por exemplo, como estagiária,
mesmo que você é boa na tecnologia, aquela secretária não é, porque ela está lá há mais tempo, ela é de outra geração, ela não assimila tão bem, ela não nasceu nessa Nesse berço ali. na era da tecnologia, ela nasceu antes, então ela vai ter dificuldades, e até eu me incluo como essa pessoa, quando eu falo com as alunas, né? Então, você vai lá, vai mostrar o que você sabe, oferecer ajuda para ela. E não chegar querendo mostrar que sabe tudo e aquela pessoa que está lá, que tem um lugar reservado, porque ela é boa, tá? Se sentir mal, desconfortável. E eu falo para as secretárias também, utilizem a estagiária de uma forma ampla. Não dê somente coisinhas para tirar cópia, para fazer um arquivo. Ela tem que fazer muito mais, porque ela está sendo preparada. Exato. Então, hoje, os caminhos, né, que eu vejo na docência mesmo, como, né, professora de faculdade, né, do curso de secretariado, é isso, é mostrar para elas como é que é a nossa profissão. Não, e assim, olha só tudo que a Val trouxe. Isso reforça mais uma vez que ela como sendo professora doutora de uma cadeira de secretariado, não existia esse curso antigamente, não existia. Ele era um relativamente curso de novo. né? É relativamente novo, né, no Brasil. E olha como prepara, né? Aí na década de 80, então, já tínhamos um em 69, mas ele não era reconhecido. Não era reconhecido. E não foi em São Paulo, foi fora daqui. Não, e não é só isso, quer dizer, o tamanho, né, hoje, né, sim, é diferente. no Brasil, né, a proporção que tomou, né? O Brasil tem graduação, né, em vários estados, né, eu diria Exatamente. que em quase todos os estados. Secretariado, às vezes, fica sem um semestre, não tem turma, mas depois abre. E também pós-graduação. Nós temos pós, MBA. Não existia isso antes. Então, e ainda existe aquele curso que a gente chamava da ETEC, né? O curso técnico de secretariado. Tem as ETECs. Eu, inclusive, já dei aula em uma ETEC. A ETEC da Casa Verde, né? A Albert Einstein. Existe o curso técnico. O técnico é uma preparação e é mais rápido para quem quer logo conseguir uma colocação, né? Porque a graduação são 3 anos. Antigamente eram 4 anos. Mudou por quê? Porque as pessoas querem rapidez, querem agilidade para conseguir as colocações. E no secretariado tem uma coisa muito interessante, que elas conseguem estágio, muitas vezes, no primeiro semestre, que é difícil para outros cursos. Sim. Elas conseguem, já iniciando, às vezes elas já estão estagiando na recepção, estagiando, ajudando uma secretária, assistindo a uma secretária. Então, e com isso elas vão aprendendo mais. O dia a dia. Né? Elas unem o que elas aprendem na faculdade, a teoria, com a prática no dia a dia. Não, isso daí que você trouxe, só complementando para as novas gerações, o que é mais... uma das coisas que também é bem importante, né? Agora, você falou, eu não sei falar da área acadêmica, você sabe, eu posso falar mais da área profissional. Que essa nova geração, ela tem que se preparar, como nós já falamos, coisas que hoje não são mais um extra, hoje é uma obrigação, você ter mais de uma língua. Procure estudar inglês, espanhol, que são as línguas que são mais faladas, vamos dizer, nos corporativos das grandes empresas. Então, essa nova geração, ela tem que se preparar, tem que se qualificar, para além das tecnologias, né, que nós já falamos aqui também, e agregando, e tendo a sorte também de ter uma professora como a Val, né? Exato. Como a Valquíria. Você vê, ela traz você traz na prática, né? Isso daí é uma coisa muito diferente. Isso é importante, né? É bem importante. Eu não sei, eu tô distante desse universo acadêmico hoje em dia, mas a experiência que eu vivi era uma experiência muito acadêmica. Se a gente não fizesse um estágio, nós somos formados em administração, né? Se a gente não fizesse um estágio em uma área específica, marketing, eu tive a felicidade do meu primeiro estágio já ser em RH. Olha. Né? Mas se a gente não tivesse a experiência do estágio, a faculdade te deixava completamente perdido. É isso mesmo. Completamente perdido, porque
no meu tempo, já posso falar isso, faz mais de 20 anos que eu me formei, né? No meu tempo, o curso de administração, ele era uma cesta da feira. Tinha tudo ali, alface, cenoura, maçã, laranja, né? E se você não vivesse a experiência, era muito difícil. E eu falou, né, de você colocar na prática, e quando seus alunos perguntam, professora, eu vou usar isso aqui pra quê? Por exemplo, hoje eu me pergunto, gente, eu estudei, pra que eu uso aquela calculadora HP 12? Nossa, a minha eu nem uso já. Só mandaram ir lá estudar matemática financeira, estatística. A minha eu acho que eu não usei nos últimos 18 Olha, anos. Tá lá. Gente, isso é maravilhoso. Eu acho que não são todos, acho que talvez alguns mais técnicos, às vezes, dependendo também da faculdade, talvez tragam práticas, mas para secretariado, isso é tão importante, Verdade. que você traz. Eu acho que é quase como uma medicina, uma odontologia, que você precisa botar a mão na massa. Colocar a mão, exato. E outra coisa importantíssima, é só troca também, né, Val, das gerações, de quem está começando agora com quem já está. Já está. Experiência. Porque tem a troca da geração que está entrando agora, que tem mais contato com a tecnologia, com a informação. E aquela que conhece o negócio da empresa. Isso, Você falou. É unir essas pontas. Pra Isso mim é super importantíssimo. Eu acho que é essencial, né? Sim. Para o desenvolvimento. Agora eu vou perguntar sobre aquela coisa que a gente também ouve muito falar, né? Como é que é lidar com a baixa tolerância dessa geração também, né? Assim, não é uma geração que está acostumada a esperar, não tem muita resiliência, né? Eu vejo pelo meu filho está com 8 anos, ele não tem paciência para ficar numa fila. A fila do supermercado, a fila da entrada de um parque, de alguma coisa. Não tem paciência para esperar um intervalo comercial, porque nem sabe o que é um intervalo comercial, a geração né? que sabe tudo. É só passar o né? dedinho. Eles sabem tudo e a gente não sabe nada. Como é que é essa intolerância deles à espera? Olha, o público de secretariado é diferente, né? Tá. Por exemplo, eu já dei aula em outros cursos e eu vejo a diferença, é notório. Tá. Quando você olha para o secretariado e olha outros cursos, existe essa diferença. O secretariado, quando a pessoa entra, se matricula, né? Claro que a gente tem algumas exceções, né? Que de vez em quando entra assim, enganada, né? Eu quero entrar nesse curso porque não tem matemática. Então eu vou para o secretariado. A escolha é a coisa certa pelo motivo errado. Exatamente. Mas o secretariado sempre tem foco. O foco né? Eu quero ser secretária por quê? A minha mãe foi secretária, minha mãe falou coisas lindas dessa profissão. Eu tive uma prima que foi secretária, sempre assim, tem alguns modelos, né? E outras porque leram algo sobre a profissão e se encantaram. E aí entram, então é um público diferenciado. Elas têm, assim, essa questão da tolerância, né? Da intolerância, tem em alguns casos, mas eu vejo que é menos do que outros, do que no geral, outros assim, perfis, né? De cursos diferentes. Mas Val, eu acho que, inclusive, faz parte das soft skills ter resiliência. Saber trabalhar isso, porque isso faz parte. A secretária, ela vai ter... Não existe uma rotina. Não. Embora a gente tenha que ter uma rotina, vamos dizer assim, cumprir agendas, cumprir deadlines, enfim, entregas, mas não existe porque aquilo que estava programado, aquela viagem gigante que você preparou, dificílima, ela pode cair de uma hora para outra em 5 minutos. O gestor não vai mais. Ele não vai, e você vai ter que resolver aquilo. Então, precisa ter resiliência, paciência, saber trabalhar a parte emocional, a inteligência emocional. Então, assim, mesmo essa nova geração das que estão chegando agora, que estão cursando, que estão se formando, elas têm que ter isso em mente. É verdade, a gente trabalha bastante. Porque é, de fato, uma área, uma profissão que faz parte do job description, do dia a dia dela. É verdade. Se ela não agir assim, ela não vai conseguir levar. Porque, principalmente, depois a gente vai discutir isso, sobre os desafios diários, né, que ela vai ter ali no dia a dia. Sim.
enfim, que são N, que depois a gente pode discutir isso melhor. Então, ela tem que ter isso em mente. E tem uma particularidade também do curso de secretariado, que é, elas gostam muito de ouvir não só a professora Valquíria, né, mas outras profissionais. Inclusive, a Paty já está escalada para ir lá, né? Fazer conversar com elas, não é? Um Sim, bate-papo, né? Elas adoram saber como é que foi sua carreira, como é que a Paty lidou com tantas coisas. E eu sempre levo profissionais. E a aula fica rica, porque elas também contam coisas do trabalho. Sim. Elas adoram contar, né? Às vezes eu falo, não precisa falar o nome da empresa. Só fala o ocorrido, o fato, a situação, tal, né? E aí elas falam, desabafam. E aí, claro, vem o meu lado, né, professora, fala, olha, tem que trabalhar nessa linha, nós temos que tomar alguns cuidados, sem muita intimidade com gestores, com pessoas que trabalham com vocês. Então, tem que ter esse lado. Eu vejo hoje que o professor, ele não é mais como era no passado, né? Nós somos mediadores. A gente media as situações. Distante, não, só de superioridade. estamos muito próximos, né? Tenho alguns alunos que falam assim, professora, você não é professora só na sala de aula, você é professora 24 horas por dia. Legal. E eu acredito que sou mesmo, porque eu atendo aluno o dia inteiro. Atendo aluno de EAD, aluno presencial, né? Porque eu trabalho com a parte de estágios na faculdade também. Então, eu oriento estágios, né? Aí eles têm que falar comigo para mandar documentos, aí querem saber informações, tirar dúvidas, né? Então, você acaba atendendo. Às vezes, um aluno te manda mensagem no fim de semana, perguntando, professor, eu tenho uma entrevista na próxima semana, na segunda, e a sua aula é na terça. E eu queria a sua sugestão para me falar que roupa que eu devo usar, a empresa desse segmento. Então, é essa orientação que eles querem da gente. E assim, a gente é de uma época que nunca que a gente ia conseguir mandar uma mensagem para um professor, imagina. E eu respondo. Não, que bacana isso. E Val, você que tá dentro desse universo acadêmico, assim, o público que procura mais o curso de secretariado são aquelas meninas que acabaram de sair do ensino médio, ou é um pessoal mais maduro? E também, assim, a gente sabe que também tem homens, né? Sim, sim. Nós temos, sim. O público hoje é mais saído do ensino médio. Tá? Agora, de vez em quando, em algumas salas, eu me deparo com uma pessoa que parou de estudar lá atrás e volta. Então, ela já tem mais experiência, mais idade, está mais madura, ela volta porque ela precisa do SRTE, que é o nosso registro profissional, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, né? Que é o SRTE. É como se fosse o registro de um médico para atuar. Então, para atuar como secretária, nós precisamos, né? E muitas pessoas vêm por isso, retomam os estudos porque as empresas pedem. Não são todas, mas algumas empresas pedem. Então, vem esse lado mesmo, né? E você me perguntou também sobre homens. Isso. Olha, homens, nós temos em torno, fazendo uma pesquisa, né, sobre isso, em torno de 9 a 10% de homens na profissão. Eu já tive sala que nós tínhamos 5 homens. Foi a sala mais incrível. Claro, né? Que 2 não terminaram, né? Mas 3 levaram até o final, entregaram todas as atividades e são muito bons. Os homens da profissão, eles trazem um tom diferente. Se unindo, né, assim, se unindo com a profissional mulher, gente, é incrível como funciona, sabe, esse trabalho de homens e mulheres juntos dentro do corporativo na área de secretariado. E assim, hoje eu não tenho homem fazendo curso no presencial, mas tem homens que estão no EAD. EAD, né? Nós temos homens no EAD. Agora, nos órgãos públicos que eu dou treinamento também,
nós temos uma grande parte dos profissionais de secretariado são homens. Olha que Homens. interessante. Olha que interessante. São homens concursados. secretários, concursados, chefe de gabinete, porque chefe de gabinete também faz trabalho da área de secretariado. Então, coordena a agenda, por exemplo, de um político, coordena a agenda de um secretário, de O um assessor estado, também o assessor. pode... O nome da profissão é secretária ou secretário executivo, né? E tem também o técnico, né? Que é o técnico em secretariado. A gente tem duas nomenclaturas dentro da lei, né, das leis de regulamentação. Duas nomenclaturas. Mas as empresas colocam vários nomes, as nomenclaturas que elas quiserem, não tem problema. Só que a profissão chama-se secretária executiva ou técnico em secretariado. São duas nomenclaturas somente, tá? Agora, muitas empresas, elas registram admitem como assistente, assessora. Uhum. Aliás, em outros países não existe mais o nome secretária. É muito difícil você encontrar, é assistant, né? Isso. Então, tem outras nomenclaturas, mas no Brasil ainda a gente trabalha com esse nome. Tá. Mas as empresas ficam livres para registrar da forma que elas quiserem. Lembrando que assistente e assessora são funções. O nome da profissão é secretariado, né? Tá. Assistente e assessor é função dentro da profissão. Tá. Então, não tem gente que fala assim, eu não quero que me chame de secretária, eu sou assistente. Não tem problema, gente. Qual é o problema? Pode chamar de assistente, assessora, secretária. Se você tem, né, as competências exigidas pela área, você é secretária. Pode não estar lá registrada com esse nome, mas você bobeira, né? Exerce, né? Mas, enfim. Muito bom. Olha, tô adorando. Eu acho que me Eu deu até também. vontade de ser secretária aos 40 venha, anos. venha para o nosso universo. ó, já sabe onde estudar. Aí, ó. Não, quando eu era jovem criança, meu sonho era ser secretária. Ai. Tá vendo? Eu também. Eu tinha esse sonho Então. e eu consegui. Ai, Olha, tá que vendo? bacana. A minha irmã era secretária de uma empresa, eu havia sair todos os dias tão arrumada. Olha só, eu também me empolgava com o tailleur. Meu sonho era usar tailleur, gente. Era chique usar tailleur, né? Aí via minha irmã indo trabalhar, tal. E eu me encantei. E eu fui buscar, né, saber mais sobre essa profissão. Que Estou legal. nela até hoje. Que Não legal. vou falar quantos anos, tá? E ainda tem coisa, né, Pri? Tem, a gente ainda volta. Tem coisa pra extrair aqui das meninas. Então fiquem ligadinhos que segunda-feira, às 12h30, estamos de volta. Até já já. Já.